Uma live importantíssima para começar. Vamos para cima. Olha, Anastasia aí. A galera já tá entrando. Vamos chegando, galera. Olha o Fábio aí, jogador, garoto. Isso aí, vamos para cima. O Ivan também tá dentro. Aguardar o Ítalo. E aí a gente começa, né, galera? A gente vai fazer uma live bem interessante com a maravilhosa Anastasia. Já vou aceitar o seu convite, Anastasia. Só aguardar o Ítalo entrar. Ele já deve estar entrando. Vou mandar o convite para ele e para vocês também. Anastasia já me mandou aqui o convite. Vamos para cima, vamos para cima. Vamos achar o Julian Ítalos. Vamos lá, vamos lá. Convite do Ivan e da Anastasia. Aceito! Aceito! E aí, Ivan? E aí, Anastasia? Olá, boa noite a todos. Fala baixo, Anastasia. Fala. Ai. Deixa eu... Julian, te mandei o convite. Aceita aí. Tamo dentro aqui. Mandei novamente. E vamos começar esse bate-papo super legal, super interessante. Aceitei. Aqui o convite do Julian. As plataformas, né? Acordou agora? Não, na verdade eu não dormi. Você não dormiu. Não. Que legal. Aqui na França meia-noite, meia-noite e 10. Nossa, tô enviando o convite para você, Juliana. É sempre assim, tem que enviar algumas vezes a mais para aceitar, porque já aceitou os dois convidados. Ah, isso, Julian presente. Então, olha, a Anastasia tá falando baixo, galera, mas é por um motivo super entendível, né? Porque, no caso, a família dela tá dormindo lá e a gente acabou fazendo uma confusãozinha com o horário, né? E a live lá na França, porque é na França, galera, que tá rolando essa live, tanto França quanto o Brasil, é meia-noite e ela tem filha pequena, tem marido, tem coisa para fazer assim muito importante. Então vamos começar, galera. Primeiro de tudo, eu vou fazer aquela minha autodescrição, né? Bem rápida, que é para tornar mais acessível e mais real também essa live para todo o público, né, que nos segue, que tem limitação visual, né? E a galera aqui do lado, que dá um show de interpretação de Libras também, tanto o Ivan, né, com as línguas de sinais nacional, né, quanto o Julian, que trabalha essas línguas de sinais internacional, né, para o público da França também, dentre outros, né. Bom, eu, Lucas Arruda, né, galera, vocês sabem, de praxe, todo de preto, sempre, né, camisa preta, jaco preto, pareço um policial federal, mas não sou. Bom, tem a barba bem grande, uma barba bem grande, para ficar mais claro. Pareço um viking, pessoalmente, mas para ficar mais claro. Sempre de boné, né? E é aquilo, galera. Sou baixo, baixinho. Sempre estou, né, no meu escritório aqui, que tem uma biblioteca atrás, muito bonita, e umas estátuas que eu gosto muito, que significa muito pra gente. Do meu lado, aqui tem o Ivan, né, que é o intérprete de Libras, de línguas de sinais, né, Libras nacional, né? Ele é branquinho também, usa óculos. Ele estava de barba, agora ele tirou toda a sua barba, né? Cabelo curtinho, foi no cabeleireiro, né, o Ivan. Jaco de frio também, né? E no escritório dele, onde tem uma parede azul de fundo, que é para as línguas de sinais ser muito mais clara, muito mais visíveis, né? Ficar muito melhor. E o Julian, né, que está abaixo, né? Também branquinho, um pouquinho mais magrinho, né? Cabelo também normal, baixinho, né? Não tá de boné, igual eu. E também
trabalha com as línguas de sinais internacional. Também está na casa dele, né, na sala dele, onde tem uma parede de fundo branca. Agora, a nossa convidada, né, porque eu sempre ouvi dela, né, mas por parte da esposa, e né, ela vai fazer a autodescrição dela, como ela é, onde que ela tá, e aí a gente começa com as perguntas, falando o tema. Fechou, Anastasia? Então, minha descrição. Estou com um casaco roxo. É, eu tenho mais ou menos 1,68 m e eu sou morena. Eu tô com um batom meio avermelhado e atrás de mim uma parede branca e como eu falo em português? Espelho. Espelho. E um Ah, espelho. vocês estão vendo, né? Tá bugando na cabeça dela. Eu quero ver como que ela vai fazer hoje, porque por ser francesa, né? Mas brasileira também, vai ter que falar os dois idiomas, igual na última live nossa, né? Que a russa, a Natália, né? Viveu aqui no Brasil por 3 anos, eu acho que é 3 anos, né? E ela fala muito bem o português, né? Igual uma russa falando português, mas excelente, foi uma live maravilhosa, tá até gravada. E para lembrar, galera, já que me dá licença, né, Anastasia, já que a Anastasia já fez sua autodescrição, né? Fica gravado as nossas lives, porque são conteúdos extremamente legais, atualizados, né? De saúde e educação. Eu chamo os profissionais assim, infinitos que tem dentro desses dois segmentos, para quê? Para que vocês tenham acesso a esse mais refinado assim conhecimento, tá, galera? Porque aí partindo daqui, vocês têm um norte muito bom para saber quem procurar na sua cidade, o que fazer com a educação dos seus filhos ou com a própria educação. Primeiro eu quero saber onde, Anastácia, tô falando muito rápido, né? Não, não, não. Onde? Tô acelerado, eu cheguei agora de moto, né? Vixe, tô acelerado. Onde que você se formou? Você fez todo o seu ensino de psicologia na França, no Brasil? Você tem alguma graduação a mais além da psicologia? Como é que foi? Então, todo o meu curso, né, de psicologia foi feito na França, primeiro na Universidade de Bordeaux, que é uma cidade mais no oeste da França. Eu fiz os 3 primeiros anos lá, depois eu fiz um ano em Portugal, e para meus 2 últimos anos, que é o mestrado, eu fiz na região de Marseille, que é do outro lado da França. Por que essa escolha, né, de querer fazer o mestrado em Marseille? Porque eu me formei em psicopatologia clínica para poder atuar justamente na área da psicopedagogia. Então, essa escolha de vir para essa região, que é onde eu estou morando atualmente, era para poder beneficiar, na verdade, dessas aulas que são especializadas em psicopatologia. Nossa, muito interessante. Psicopatologia, né? Eu tô para concluir a faculdade também de psicologia. Só que eu gosto muito da psicanálise, né? Mas, né, eu nunca estou fechado a nada também, porque dentro da educação física, por exemplo, eu gosto de deixar claro para o pessoal essa distinção, pelo menos aqui no Brasil. E aí, se você conhece algum profissional aí da educação física, você pode comentar também, Anastasia. O pessoal costuma ficar só numa metodologia de trabalho, né? Por exemplo, me formei em educação física e só dou aula de pilates. Me formei em educação Entendi. física, só dou crossfit. Ok, eu, Lucas, por exemplo, eu sempre gostei de fazer todas as especializações assim, ó, sucessivas. Acabou um, faz o outro, acabou um, faz o outro. Muitos amigos perguntavam, né, por que fazer isso? Você não vai utilizar, blá, blá, blá. Eu sempre gostei dessa pluralidade, pluralidade, né? E e sempre foi assim, e frente à pandemia que fechou todas as academias, todos os estúdios, e a gente teve que ir para a rua, para as praças, dar as aulas, eu consegui me destacar por causa disso. Muitos amigos não conseguiram, né, tiveram muita dificuldade nesses 2 anos por causa, né, dessa gama, né, que não teve. Muitas E os pessoas, profissionais aí, como é que foram nessa então, pandemia, muitas Anastácia? pessoas aqui é, procuraram psicólogos durante a pandemia, né? Porque a saúde mental ela teve uma
tipo, teve sobressaiu muito, né, a necessidade do auxílio psíquico, né, nessa época de pandemia, estava todo mundo surtando, estava precisando mesmo ter aquele espaço para depositar, né, toda aquela angústia interna. Então, isso foi, assim, no caos, foi algo bom, porque os psicólogos realmente abraçaram essa causa e teve muitas pessoas que deixaram as consultas mais acessíveis para as pessoas que não tinham, enfim, condições financeiras. Uhum. Muitos psicólogos fizeram até grupos gratuitos. Enfim, teve muita coisa muito bacana que foi feita assim na época da pandemia e que continua até hoje. Na parte da escola, que é a minha área, porque eu trabalho atualmente num liceu, que na verdade é o colegial aí no Brasil, né? Que é do primeiro colegial, segundo, terceiro, é o que eu vou chamar de liceu, ok? Uhum. No primário, que eu acho que é no Brasil, que é da primeira série à oitava série, eu trabalho o que a gente chama de colégio. Acho que é igual no Brasil, né? Então, eu Uhum. trabalho com esses dois tipos de população, vai dos 15 anos até os 18, né? Legal. Bom, E, s'il vous plaît, parlez ah oui, en français. français. Alors, j'essaie d'expliquer à Lucas donc que je suis psychologue donc de l'éducation nationale et que je travaille actuellement avec des lycéens et des collégiens. Donc, plus précisément, je lui ai expliqué rapidement ma formation. Donc, j'étais formée dans l'université de Bordeaux. Et puis après, j'ai muté pour faire mon master à l'université d'Aix-Marseille. Et que j'étais formée en psychopathologie clinique avec une petite spécialité psychanalyse. Voilà. Donc, ça, c'était l'idée de ma formation. Maintenant, si je dois être un peu plus claire par rapport à ce qu'un psy-EN fait, ça va être un peu plus, je pense on va débriefer un peu plus dans la live. Donc pour ceux qui comprennent le français, je vais expliquer un petit peu ce que c'est ce métier, ce rôle et pourquoi j'aime beaucoup cette approche. Merci. É isso aí. Vamos lá, galera. Ela agora ela sempre vai falar os dois, né? É porque eu acabei deixando ela estender um pouco mais, porque já a gente começa a esquecer. Mas ela sempre vai falar os dois idiomas aqui para trazer essa parte divertida da parada. Bom, voltando ao assunto que você estava falando, né? Você falou que trabalha com duas faixas etárias, tudo. Para não fugir muito dessa linha, qual que foi os problemas que você ficou sabendo, né, psicológicos, já que você trabalha muito com psicopatologias, dessas faixas etárias, né, aí na França, no caso, que enfrentaram aí, por exemplo, nessa pandemia? Porque a gente ouve muito que a gente está no ano, no século, da depressão, da ansiedade, né? Você chegou Tá. a ter acesso a isso, a ficar sabendo disso por parte dos seus alunos? Olha, eu acho que, não, sim, sim, já pessoal que eu recebo, a gente ouve muito. Eu falo a gente porque nós somos no nosso time de psicólogos, são 15, né? A gente trabalha, eu Hum, trabalho eu mais 15 psicólogas, não na mesma escola, mas nós temos um centro onde tem a diretora e os 15 psicólogos, a gente senta numa mesa, a gente conversa, a gente discute bastante coisas, então eu trabalho em equipe. Mas na escola a gente ouviu muito fobia escolar, um aumento fobia. assim inconsiderável de fobia escolar que tem ansiedade, muita ansiedade, crises de ansiedade e não perder um pouco esse gosto de ir para a escola, de ver os amigos. Tem muitas pessoas que não queriam mais voltar, na verdade, para a escola, que acabaram tendo essa dissocialização. Não sei se é muito português, mas deu para Uhum. entender a questão de não querer estar mais em sociedade, de estar um pouco mais, querer ficar um pouco mais dentro de casa, não estar mais afim de estar em relação, realmente em contato humano a humano, assim, teve algo que se perdeu na parte dos adolescentes. E aí nós precisamos, tá, com o pessoal, com a equipe, nós realmente sentamos e tivemos que conversar sobre o que nós vamos fazer. O que a gente pode estar propondo para esses jovens adolescentes para ter vontade de voltar para as aulas, voltar para o meio escolar. Porque a gente sentiu que teve vários que não queriam mais, que manifestavam para os pais falando que
pediam para ter escola, mas no meio virtual, né? Porque tem essa possibilidade aqui na França de fazer a escola, mas em casa. Mas a ideia é sociabilizar, né? Voltar a ver os amiguinhos, voltar a estar nas aulas. Então, isso é algo que a gente trabalhou. D'accord. Oui, En français? en Non, français. alors, Lucas me posait la question par rapport au Covid. Est-ce qu'il y a eu un impact vis-à-vis des jeunes, notamment autour de cette, voilà, de la non-influence à l'école. Donc moi je lui disais qu'il y a une certaine déscolarisation qui a pu être vue et même quantifiée vis-à-vis de ça. Mais surtout, on a pu remarquer que la phobie scolaire a une augmentation quand même assez importante. Après, nous, notre rôle en tant que psychologue, c'est vraiment de discuter, faire en sorte que les élèves prennent goût à revenir à l'école, prennent goût à réintégrer en fait le système scolaire. Bom, vamos lá. Muito legal isso que você falou, né, Anastasia? Porque aqui no Brasil, né, eu, por exemplo, como profissional da saúde, que também estou em contato com todos os outros, né, porque aqui faz um trabalho muito forte nas academias, graças a Deus, multidisciplinarmente, né, se comunicam hoje de uma forma muito melhor, coisa que antigamente não se comunicava, né, agia mais de uma forma competitiva arcaica, sabe? Onde não via a união. Hoje vê a união, isso é muito bom, é muito refinado essa comunicação, né? E a gente ouvia um pouco de todos, né, que pô, a pandemia afligiu a saúde mais do idoso, mais do adulto. E o legal é que você trouxe uma realidade totalmente diferente, com dois pontos assim extremamente legais de se observar, né? Que no caso, né, é o ponto que você falou dessa fobia, né? E a fobia, galera, joga no Google, pergunta então para algum profissional da área, porque é muito legal vocês entenderem que a fobia não é só ansiedade, a fobia é uma somatória de sentimentos, né? Não sei se pode falar aqui negativos, né? Você vai saber o termo mais técnico melhor, mas que desencadeia um medo muito grande. E sabe Deus que áreas, né, que vai afetar, né, esse medo, né? No caso, a Anastasia falou, É né, uma que é a questão. incapacidade mesmo, né, da pessoa de, de ir para a aula, porque a fobia escolar é isso, a pessoa realmente tem até sintomas somáticos, ou seja, passa mal, tem dor de barriga, acaba vomitando, realmente passa muito mal, só do fato de saber que vai ter que ir para a aula no dia seguinte, ou que vai ter que... Então, é algo, às vezes a gente fala, mas não isso não é nada, sabe? A gente acaba minimizando, mas é muito sério. Não, eu... Ai, só um minutinho. Mon petit chat, va voir papa dans la chambre. Oi, meu bebezinho acordou. Não tem problema, se você precisar pegar ela no colo, pega ela no colo e traz ela para live. Va voir papa, mon chat. Oi, só um Tá minutinho. doentinha, tadinha. Bom, mas eu já meio que vou te falando já, Anastasia, Boris, que eu viens me achei. chercher, s'il te plaît. Aí, galera, a live era meia-noite. Mas assim, muito legal, vamos continuar. Esses pontos que ela trouxe foi muito interessante, né, galera? Porque essa questão que ela falou, né, afetou muito esses jovens, né, durante todo o ensino, né, deles nessa pandemia, né, e afetou essa vontade, né, vontade deles de querer voltar à escola. Isso é muito engraçado porque a gente vê como que funciona a nossa psique, né? A nossa psique nunca age a favor, né, de uma evolução maior, né? Ela age a favor de uma sobrevivência apenas, né? E dentro dessa sobrevivência, né, acaba acontecendo isso. Agora, se você quiser já falar em francês, ou Anastasia, porque aí depois a gente dá continuidade, senão fica muito extenso. Ai, perdi um pouco o fio, pera, vamos lá. A criança chorou, já, aí a mãe, né, a profissional, já fica em pausa e a mãe volta. Não, fica tranquila, porque a gente Enfim, estava falando, né, para alors, on você était en comentar train em de francês a parler sua justement, resposta. on était en train de parler en fait des conséquences de la phobie.
qui peuvent avoir chez les adolescents et notamment sur la psyché des adolescents et surtout les séquelles en fait qu'on peut observer. Donc là, l'idée par rapport à ces adolescents, nous, en tant que psychologues, on enchemine en fait, on passe au libéral et on fait des relais pour qu'ils puissent eux après trouver soutien euh, auprès des collègues pour avoir un vrai suivi psychique. É isso aí. Então são muitos pontos assim extremamente legais, galera, que já trouxe com relação ao jovem, né? E isso, França, né? Europa, eu achei muito legal trazer isso até porque eu não sei o que que acontece culturalmente que o pessoal, tipo, coloca um céu, né? Em Estados Unidos, em França, em Europa em si, né? Que é o melhor dos mundos, que isso, que aquilo tem suas razões, né? Tem suas razões, né? Mas é legal que você trouxe essas informações bem reais aí, e principalmente do que os profissionais fizeram, né? Porque a gente nunca trabalha filantropia dentro dos nossos negócios. A gente nunca trabalha isso, né? Quando a gente trabalha filantropia, a gente ouve de outros profissionais que, oh, parabéns pela medida de marketing, né? Então, quer dizer, isso é triste, né? Porque a gente não ter essa parcela de filantropia, a gente não ter esse dinheiro destinado para tornar o nosso produto acessível a todos os tipos de pessoa, tipo, deixa muito limitado. Mas eu quero fazer uma perguntinha aí. Qual que você acha que é o papel, assim, do psicólogo, né, escolar, nessa formação toda da França, né, que eles trazem? Então, o psicólogo escolar, a função dele é estar perto dos jovens, primeiro para a saúde psíquica, né, para eles poderem ter o espaço para poder, enfim, conversar e trazer toda aquela questão, às vezes questão da adolescente ou questão mais voltada para a escola, mas também tem uma visão da formação. Por exemplo, o pessoal que está na oitava série, às vezes não tem umas notas muito legais e não estão afim de ir para o colegial, eles podem ali junto com o psicólogo estar fazendo todo um projeto para realmente achar o que eles realmente querem estar fazendo mais tarde, porque tem muitos jovens que querem já estar numa vida mais ativa, ter mais responsabilidade, e o sistema escolar não é sempre o mais adaptado. Às vezes eles querem já estar numa formação, algo muito mais concreto. Então, nós estamos ali também para ajudar esses jovens a criar um projeto interessante e que corresponde realmente a uma vontade deles. Então, é uma visão do psicólogo que é um pouco diferente, né, do psicólogo que a gente está habituado, que é tanto a parte psíquica como a parte também fundamental para mais tarde, a formação. A gente não fala Hum. de trabalho, né? A gente fala de formação, porque a gente se forma a vida toda, né? Então a ideia é a gente dar essa impulsão para os jovens para se formarem, porque eu trabalho numa escola pública aqui na França e a ideia é essa, é que todos os nossos alunos, quando eles saem da escola, que eles possam fazer algo com esse ensinamento que foi dado na escola. Essa é meio que digamos que o nosso lema, assim, a todos, assistente social, médico, professores, enfim, toda a equipe pedagógica, nós queremos que nossos alunos, quando eles saem da escola, eles saem com todo um projeto, não só, pronto, fui lá, né, fiz umas notinhas, aprendi uma coisa ou outra, assim, um tempo, não. A escola é muito mais profundo que isso, né? É um coletivo, a gente tem valores, né? Mas também tem uma formação. E essa questão da formação é muito importante. Nossa, muito legal tudo isso que você falou, porque primeiro, né, galera, eu vou pedir para ela falar em francês, um resumo geral, né? Mas primeiro que aqui no Brasil, por exemplo, os nossos ensino médios e ensino fundamental, né, não tem, né, a presença do psicólogo, né, até mesmo nas escolas particulares que pagam um preço altíssimo. Não sei de um corpo multidisciplinar com médicos, né, e também psicólogos. Eu sei que tem um professor de educação física, mas eu tenho ouvido, né, que até o professor de educação física hoje os pais podem escolher como opcional.
Então, quer dizer, é triste, né? É complicado, porque não está incluindo as educações que tocam no que a Anastasia falou. Tipo assim, no que traciona você para sua vida, né? Que traciona com uma forma muito, como que eu posso falar, sustentável. Sustentável da coisa. Porque a gente vê por nós mesmos, né? Como fica aquela confusão, né, depois da graduação. Primeiro que muitos ficam com discursos e retóricas desanimadas, né, porque não conseguem se enxergar no mercado de trabalho depois de 4, 5 anos da sua formação, né? E depois eu vou fazer uma pergunta para ela sobre modelo, né, de faculdade, de estudo, mas acontece isso. E conceitos que a gente não tem por não ter um psicólogo na escola pública, no ensino particular também, ensino médio e ensino fundamental, né? Que é essas questões de felicidade. Parece uma coisa boba, né? Só que, por exemplo, quem não tem com 30 anos, com 25 anos, dúvidas do se eu faço meu trabalho por dinheiro ou se eu faço o meu trabalho por vocação. Porque às vezes a minha visão é que a vocação no meu trabalho não dá dinheiro nenhum. Mas aí ele tem que entender que isso não está relacionado à área dele, está relacionado à habilidade de negócios. Bom, falei demais. S'il vous plaît, parlez. Alors, donc j'expliquais un petit peu comment ça se passe pour les psy-EN, donc notre rôle dans l'éducation nationale. Donc bien sûr, on accueille la partie psychique, on accueille le discours, les jeunes peuvent venir nous voir si, pour nous parler de ce qu'ils veulent, hein, ce dont ils en ont besoin, mais pas que. On est aussi là pour travailler avec eux un projet, une envie d'un métier ou quelque chose dont ils ont envie de savoir plus. Parce que, bon, bien évidemment, les métiers, il y en a énormément. Mais par contre, l'idée, c'est vraiment de venir peaufiner cette idée et vraiment comprendre d'où vient ce désir, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'on peut en faire. Et c'est vraiment ce travail super intéressant qui est fait avec un collectif, donc médecins, assistante sociale, psychologue. Et dans tout ça, l'idée, c'est vraiment accompagner tous ces élèves pour une réussite scolaire quelque part. Parce que ce que Lucas disait, le plus important, c'est trouver un équilibre et surtout un bonheur dans tout ça. É isso aí, né? Eu acho muito legal tudo isso. Você chegou a comentar para eles em francês também? Chegou a comentar. Bom, agora a pergunta, né? Igual uma pessoa comentou aí, né? Que aqui no Brasil, por exemplo, tem muito a capelania, né? Religiosa nas escolas ajudando, né? Tem, tem no Brasil, tem muito, mas muito pouco, né? E também com viés religioso, né? Então, é bom porque a própria religião, né, para a sociedade mundial foi um start para se ter uma educação, né, organizada, né, de hierarquias e tudo mais, né? Mas é importante a gente ter o capelão, por exemplo, o Brasil, né, caso queira ter, e principalmente não pode faltar, né, os profissionais da saúde, né, que eu acho muito legal. Agora, se eu for hoje para a França, qual que é a formação necessária assim, que eu preciso para trabalhar nessas escolas? A faculdade de psicologia que eu tenho aqui no Brasil, eu tenho que validar, ou eu tenho que fazer a faculdade aí e mais alguns cursos específicos escolares? Uhum. Ah, só uma curiosidadezinha, porque eu estava falando da religião, né? Aqui na França, toda escola pública é laica, ou seja, nós não temos uma religião, por exemplo, não é católico, não é muçulmano, não é judeu. Todas são aceitas. Eu posso ter qualquer tipo de religião e estar sendo estudante numa escola pública, só que eu não posso exercer a minha religião dentro da escola, porque ela é Legal, laica. legal. Entendeu? Então, eu acho isso muito importante. Isso é uma das bases da escola francesa, é a laicidade, laicité. É laica, ou seja, nós não exercemos nenhuma profissão, nenhuma religião, pardon. Doutrina. Doutrina, isso. Isso Legal. é bem importante para a nossa cultura francesa também. Bom,
C'était une petite parenthèse, je le dis en français, je vais expliquer que toutes les écoles en France sont laïques, donc nous ne faisons pas de religion au sein des écoles publiques. Nous pouvons être musulmans, nous pouvons être chrétiens, nous pouvons être n'importe quel type de religion, cependant, nous sommes tous tenus à la laïcité. Pronto, era minha curiosidadezinha. Não, Agora, isso. sobre a formação. Uhum. Para ser psicólogo escolar aqui na França, se você tem um diploma no Brasil de psicólogo, você vindo para a França, você precisa passar um mestrado. Na verdade, é o mestrado que nos dá o título de psicólogo, ok? O que é o título de psicólogo? É um número chamado ADLI. Esse número é um número que é um registro que prova que você tem o título de psicólogo. Ou seja, se você vai ver um psicólogo amanhã, você pega a sua consulta para você ter certeza que esse psicólogo foi na faculdade, fez as horas todas de estágio. É só colocar o número ADLI e ele vai estar numa lista. Muito legal mesmo. Então, quer dizer, eu tenho que fazer um mestrado, eu não preciso fazer uma faculdade. O mestrado aí é quantos anos? Como é que funciona brevemente? Assim, se você já fez faculdade no Brasil, a gente supõe que você tem 5 anos de faculdade, certo? Então, você vai precisar mais de 2 anos de mestrado. Show, show, Esse- show, Esses perfeito. 2 anos de mestrado, você escolhe que tipo de mestrado você quer fazer na área da psicologia. Você pode querer fazer da psicologia do trabalho, na psicologia de administração, na psicologia do esporte, na psicologia criminal, enfim, aí o leque é enorme. Você escolhe a área que você quer exercer e faz o mestrado, que é bem assim, é o funil, a creme da creme, assim, realmente você vai estudar muito, 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 muito daquilo, Nossa, daqueles. mas muito legal você ter falado isso, porque traz uma visão também legal para o pessoal, Anastasia, que, meu, não é tão difícil, né? Eu ir para a França e, tipo, não ir para apenas curtir. E às vezes com o pensamento de você, por exemplo, igual eu, já ia chegar nisso, igual eu. E eu quero fazer a viagem para esses multipaíses que eu estudo os idiomas para ter know-how. Eu sou casado, moro aqui em Ribeirão Preto, minha esposa tem negócios grandes, então, tipo, é quase impossível eu mudar para a França, né? Mas, né, o know-how que te dá ir estudar e às vezes ter esse mestrado, doutorado na França, e é super acessível, né? Então comecem desde já estudar o francês, né, para O falar pessoal, ainda mais de bonitinho. Ribeirão Preto, tem a Aliança Francesa, acho, em Ribeirão, que é muito E, legal. Porque o bacana, eu acho que de quando a gente quer estudar fora, a primeira coisa é aprender a língua, né? Que fica bem mais hum, fácil. E os estudos aqui na França são estudos de muita qualidade. Sabe qual é o mais, assim, o plus que eu acho que é daqui da França? É gratuito. nossa, É é gratuito. gratuito. Entendeu? Eu acho que isso a gente tem que valorizar muito, porque a gente paga só a inscrição. E quando você é estudante aqui na França, você não precisa pagar horrores, que nem faculdades que a gente vê nos Estados Unidos ou na Inglaterra, que custam muito caro. Aqui o estudo é de qualidade e ele é gratuito. Então, eu acho que o mais difícil é o que você falou, né? Essa coisa de falar, ok, eu vou me mobilizar para poder fazer algo. É um projeto, né? Eu tenho que me organizar, eu tenho que me dedicar para isso. E quando você chega e faz, agora, eu não tô falando que é super fácil, tá? É Não. trabalhoso, Uhum. mas é gratuito. Você chega, você tem um estudo de qualidade gratuito. Eu acho que isso é legal. Legal. Já que a gente falou bastante português, né? Francês. Alors, j'expliquais que les universités en France, publiques, elles sont gratuites. On paye juste le prix de l'inscription. Et aussi l'importance de valoriser les études pour ceux qui viennent de loin et qui veulent vraiment faire leur parcours en France. Bon, bien sûr, il faut parler la langue. Donc dans l'occurrence, à Ribeirão Preto, là où il est, Lucas, il y a des cours de français déjà qui sont donnés parce que je les connais bien. Et l'idée, c'est vraiment apprendre la langue, après venir en France pour faire ses études. Et pour les Français qui aimeraient partir au Brésil, c'est une bonne idée aussi. Falei também para os franceses que é uma boa ideia também fazer do outro lado, né? De irem também para o Brasil conhecer esse país.
que eu acho que é essa. Ah, França e Brasil combina muito bem. não, o Brasil, é isso que eu ia falar agora, só para arrematar, para a gente passar para a próxima pergunta, que você falou sobre a educação gratuita e uma educação de altíssimo nível. É legal também a galera ver isso, porque um dos limitadores que a gente coloca é a questão de, putz, vai ser tudo em euro, né? 6 vezes a mais, né? 5 vezes a mais. Então, galera, é aquele negócio, é fazer um planejamento financeiro, fazer um planejamento em cima da sua vida atual, igual eu fiz, da minha de casado. Então, quer dizer, meu, consolida, sustentabiliza, que dá e dá para você, tipo assim, conhecer um novo mundo, porque em cima da observação da Anastasia, que ela falou, tipo, os franceses também, porque os países em si têm muita qualidade. O Brasil é riquíssimo em N coisas. A gente dá para ver pelos resultados agora que o país vem tendo, né, comparado aos outros países pós-pandemia. Então, quer dizer, meu, o Brasil é riquíssimo e também é maravilhoso, vale a pena. E aquele negócio que a gente sabe sobre felicidade, né? Que felicidade está muito vinculada a conhecimento de mundo. Então, conhecimento de mundo, beleza, se você quer ficar na sua cidade, ok, tudo bem, 70, 80 anos, mas se você conhecer outras pessoas, se desafiar, desafiar sua cabeça para coisas boas, né, Anastasia? É Se muito legal, abrir, né? né? Então, mas agora eu quero saber com quem que você trabalha dentro dessa escola. É, tem o corpo multidisciplinar da saúde ou não? É só com os professores da pedagogia que trabalha a psicologia? É mais completo ou é mais enxuta, assim? Lá no colégio, na escola onde eu trabalho, na parte dos pessoal que tem entre 15, vai, um pouquinho menos, entre 7 e 15, nós temos uma equipe pedagógica que é composta de assistente social, médico, psicólogo e o famoso CPE. O que é o CPE? CPE, esse CPE que a gente fala em francês, é uma pessoa que está dentro da escola e que o objetivo dela é tomar conta das crianças. Ou seja, teve uma briga ali entre a fulana e a ciclana, vai o CPE fazer a mediação. Hum, Uma criança tá meio cabisbaixa, a gente viu no recreio que ele não tá conversando, não tem muito amiguinho, vai o CPE conversar com ele. Uma criança não tá tomando lanche, ela não tá vindo sem lanche na escola, vai o CPE vai entender o que tá acontecendo. Então o CPE é uma pessoa que sabe tipo, quase a vida de todas as crianças, o nome muito de legal. todas as crianças. Então, é uma pessoa muito central. Então, por Hum, exemplo, nós fizemos uma campanha atual contra bullying na nossa escola. E essa campanha é para realmente, para o pessoal que não sabe, bullying é quando uma criança ela é ela leva maus tratos de outras crianças durante um tempo repetido, várias vezes, e essa criança acaba sendo vitimizada e isolada. hum. Então, nós fizemos uma campanha contra isso, incluindo os pais, incluindo as crianças, porque tem cada classe tem um embaixador com o logo que nós criamos para que as crianças possam ir mais facilmente até essas outras crianças para começar a falar, olha, estou vivendo uma situação que não está legal, e trazer para os adultos para a gente poder resolver isso juntos. E isso está sendo muito legal. E quem impulsionou essa campanha foi o famoso CPE. Olha só. Impressionante, né, como que é o negócio, né? E a qualidade, né, desses profissionais. E tem educação física, né, normal, né, na escola A com educação profissional. física é obrigatória, nós temos 4 horas por semana de educação física. No colégio onde eu estou trabalhando, eles fazem escalada, porque o tempo ainda está permitindo, não está muito frio. Até os 15 graus, 13 graus, a gente continua fazendo esporte fora. Então, tudo que é escalada, tudo que é corrida, tudo que é mais físico, tipo, é corrida, que a gente Uhum. faz. Os franceses adoram fazer isso, aliás, que é tipo cross, que a gente faz. É uma corrida enorme e as crianças adoram, enfim. Então, isso nós temos até agora, em dezembro, a gente vai começar a entrar pro ginásio, porque vai estar muito frio e aí é mais tudo que é ligado à ginástica rítmica, tudo que vai ser mais para tatame, enfim, é um pouco mais voltado para esse tipo de esporte. Très bien.
Alors, pour les Français, alors j'expliquais que les rôles, donc nous avons assistant social, médecin, psy, et nous travaillons bien sûr avec la fameuse CPE. Bon, vous connaissez ce que c'est une CPE, mais au Brésil, nous n'avons pas de CPE, donc je l'ai un peu décrit qu'est-ce que c'était une CPE, à quoi elle servait. Et aussi la campagne anti-harcèlement que nous avons menée et maintenant qui est obligatoire dans tous les collèges en France. Donc l'idée étant de avoir des ambassadeurs dans les classes, d'avoir les parents aussi qui prennent part à tout ça et pouvoir vraiment lutter contre ce fléau qui est le harcèlement, pouvoir vraiment communiquer avec les enfants autour de tout ça et pouvoir vraiment les mobiliser, les responsabiliser aussi euh, sur ce sujet-là. Et après, j'ai expliqué, parce qu'il me posait la question en tant que prof de PS, comment ça se passe. Donc, l'escalade, qu'on peut faire aussi de la gym, de cross. Voilà. Oh, très bem. Bom, emendando essa pergunta, né, sobre a questão do. Ah, depois eu pergunto sobre o modelo. Eu não vou deixar fugir, porque veio uma pergunta aí também de outra pessoa sobre a questão da evasão, mas você no caso que perguntou, você entrou um pouquinho depois, né? A Anastasia, ela falou que tem uma evasão muito significativa nas escolas, está tendo uma dificuldade devido às patologias que o jovem vem sofrendo. Então, lá tá grande, né? Como aqui também, né? Mas muito diferente, né? E a pergunta que você fez também era a pergunta que eu ia fazer agora. Vocês, esse CPE, né? Que ele, no caso, ele interage, vocês interagem com a família, né? Da criança ou não entra nessa esfera? Até porque a gente sabe que se entrar nessa esfera é muito delicado, só que um delicado que sabemos como profissionais, né? Separamos as coisas, é muito legal, é muito importante, porque os pais a figura materna e paterna é muito decisória, né? Na vida e na escolha da criança. Assim, o CPE, primeiro, eles, quando tem algo, digamos assim, problemático na escola, por exemplo, uma situação é, que acontece muito, uma criança acaba brigando com outra criança e o CPE vai lá fazer uma mediação, fluidificar um pouco a comunicação. Não vai ter necessidade de ligar para o papai e para a mamãe para falar que fulano brigou com ciclano, porque eles ali já conseguiram resolver a situação. Porém, caso a situação continue a se repetir, sim, talvez nós vamos convidar papai e mamãe de uma criança, sentar, conversar com o CPE, com a criança. Às vezes eu faço até parte da reunião, às vezes não, dependendo do grau, na verdade, da situação. Na verdade, a escola inclui os pais e faz aliança realmente, porque a ideia é que os pais possam nos ajudar tendo o mesmo discurso em casa. Porque a educação é feita na escola, mas não somente, também é feita em casa. Então não adianta a gente falar, chegar em casa, os pais falarem bem. Então a ideia é de poder convidar os pais, verem um pouco o que eles estão achando daquela situação, X, Hum, Y, e a gente fala, ok, agora nós entendemos o que vocês estão pensando, olha, nosso ponto de vista é esse, a gente tenta entrar em um acordo comum em volta da criança, porque o nosso ponto, nossa base é sempre a criança. Nós estamos em volta da criança, os pais, a escola, então o nosso núcleo é a criança. Então, se a criança não está bem, nós temos que resolver isso. E papai e mamãe devem estar ali em volta conosco hum. para estar ali pensando e refletindo. Tanto é que aqui na França nós trabalhamos muito com a inclusão, né, das crianças que têm handicap, que têm como é que fala handicap? Que tem alguma incapacidade ou visual ou, ou, ou uma deficiência. Estava procurando a palavra. Então, como a gente inclui todas as crianças, inclusive crianças com deficiências, a ideia é também trabalhar com isso, porque muitas vezes os pais ficam morrendo de medo de mandar a criança para a escola. Então, nós montamos classes, nós temos uma classe que se chama SECPA, é uma classe para crianças que apresentam problemas de comportamento, do estilo do Autismo, autismo, problemas de atenção muito, muito grave, ou hiperativo. é, Uhum.
Então, essas classes são classes adaptadas para essas crianças, com um Olha que ensinamento legal. que vai ser adaptado também para a criança. E o legal é que eles estão na escola, não é uma escola clássica, pública. Então, não é estigmatizante, sabe? Não é algo Sim. que acaba deixando a criança de um lado, um centro, sei lá eu onde. Não, tá todo mundo junto, tentando conviver com as suas diferenças. Então, assim, é fácil todo dia? Não. Temos ali ainda muitas coisas a estar melhorando, com certeza, mas eu acho que só o passo de estar ali e estar todo mundo pensando e tentando fazer o melhor, eu acho que já é um avanço muito bom, sabe? Muito legal, porque vendo o público, né? Porque eu gosto de trazer essas perguntas, qual o tipo de público, para a galera saber especificamente qual que é o público que ela trabalha, mas para a gente notar também que o público é muito além do público, né? Ali presente. O público é família, o público é N fatores. Parfait, s'il vous plaît. Alors, j'ai expliqué un petit peu aussi que nous avons des classes SECPA en France. Donc, les classes SECPA, ben, elles peuvent accueillir justement des élèves avec, en présentant certains troubles du comportement. L'idée, c'est pas focalisé dans la pathologie, mais plutôt dans l'accueil et aussi dans l'adaptation pour qu'ils puissent avoir un déroulement scolaire comme tous les autres et pouvoir aussi permettre à évoluer au niveau des formations et tout ça. Et le côté aussi école inclusive, l'école qui inclut tous les élèves. Même si nous sommes porteurs d'handicap, l'école, elle est aussi pour nous. Voilà, c'est ça, c'est l'idée. Perfeito, perfeito. E estamos chegando nos finalmente, galera. É muito triste essas lives. Essas lives, elas começam, por exemplo, a nossa aqui internacional, a gente faz 60 minutos, né? Porque precisa falar nos dois idiomas. Quando tem um intérprete também, ele precisa desse tempo, né? Graças a Deus, as pessoas que estão me encontrando falam português e o idioma, né? Também, da onde se localizam, né? Mas a gente já está terminando. Então eu vou mandar a última pergunta, né? Que no caso esse mês aqui no Brasil, e aí você pode falar se no caso tem aí na França, né? Esses tipos de comemoração, muito feriado, né? Como tem aqui no Brasil, mas é o mês da saúde mental aqui no Brasil. Por incrível que pareça, a nossa live caiu no mês da saúde mental e vai Que virar o mês, lindo! né? E vai trocar. Então, pô, a live já se explicou por si só, mas eu quero ainda que você fala, finaliza, né, com essa questão da parte, né, da pedagogia, da psicologia, nessa questão da saúde mental, desses vieses ideológicos que estão muito fortes no mundo, né, e a criança ouve de tudo quanto é lado. Então, quero que você dê uma leve pincelada, principalmente com relação a esses problemas que o mundo enfrenta, sabe? Se vocês chegam a conversar isso com os pais ou com os alunos, que é essa questão de acesso a informações de internet, que são muito fáceis, né? E canais, né? Canais de YouTube, que vendem as imagens como querem vender, né? Sobre a guerra na Rússia e na Ucrânia, dentre as outras guerras que vêm acontecendo e por aí vai. Então, aqui a escola, bom, o telefone já é proibido, então normalmente a galerinha não pode estar ali, mas realmente nós conversamos recentemente, aliás, a gente fez uma reunião sobre isso para conscientizar mais os jovens sobre essa questão da internet, das redes sociais, de como utilizar essa informação, porque nós sentimos que depois da pandemia nossos jovens eles estavam com uma fragilidade mental muito grande. Então, as redes sociais, elas trazem também um lado meio nefasto, que é um lado meio ansiogênio às vezes. Tem muita informação de qualidade, mas também tem muita coisa que não é legal. E às vezes a maturidade falta para certos jovens para filtrar um pouco. Então, no nosso papel, né, de psicólogo escolar e tal, nós fizemos uma reunião e fez como é que nós vamos conscientizar os nossos jovens. E foi muito legal porque nós fizemos uma reunião depois que a gente chama de mesa redonda, convidamos os representantes de cada sala para ver as ideias dos alunos. E a ideia deles foi o seguinte, foi mostrar para nós quais eram
os YouTuber e TikTok legal na área da psicologia, da pedagogia, do esporte, da matemática. E a gente descobriu um mundo tão bacana graças aos alunos. Então, hoje, vários professores utilizam essas informações que vieram dos alunos nas aulas. E isso eu achei assim fenomenal, né? Do próprios alunos estarem ensinando ali para os adultos, olha, essas são as coisas legais. Depois teve toda uma parte de conscientização, principalmente com a imagem, né? Para as meninas que estavam, enfim, meio com uma dificuldade em filtrar a imagem que elas estavam mandando para as redes sociais e querendo parecer, né? Uma imagem que não estava muito associada, enfim. Toda essa parte está sendo ainda trabalhada, né, com os alunos. Com um grupo menor, a gente trabalha muito com essa questão das redes sociais. Mas eu achei legal essa questão que os alunos podem nos ensinar muito também, né? Muito. Sobre esse novo mundo que está sendo desenvolvido. Isso eu acho Sensacional. phénoménal. Francês, para Você, finalizar. alors je disais que les élèves nous ont beaucoup appris par rapport aux réseaux sociaux. Ils savent des choses incroyables et ils nous ont montré en fait des choses qui suivaient eux et des choses qui peuvent être vraiment super intéressantes parce qu'il y a un peu de tout sur Internet et du coup de cet échange, il y a des choses très cool qui sont sorties et on a profité de mettre tout ça en jeu et profiter de leur savoir-faire. Muito bom, galeras. Agradeço demais a participação do Ivan, como sempre, fazendo essa interpretação nacional, do Ítalo também fazendo essa interpretação internacional de línguas de sinais, né? Agradeço assim muito, muito mesmo você, né, que eu conheço agora, pessoalmente não, mas um pouco melhor, né? Anastásia ter aceitado, né, fazer essa live, né, ter feito, né, aceitado fazer, né, mediante essa confusãozinha que a gente acabou tendo neste horário, né? E eu acho até legal, né, porque a galera vê que é isso, a identificação com a lida, com a parada pesada. Então, eu agradeço demais, Anastácia. Coração assim, ó, pula de felicidade, né, por você ter aceito, né, essa live. Ah, eu que agradeço. Obrigada pelo convite. É isso aí, galera. Ici c'est Paris, ici c'est Internet Physique. Então, aqui é educador físico, ali é psicóloga e vamos para cima, galera. Então, bom descanso para todos, né? A gente vai ainda conversar muito mais nas tasas depois, né? E é isso. Descansem bem, né? E vão para cima dentro dessa semana. Tchau, tchau, Merci grande beaucoup. abraço. Au revoir. Au revoir.